Começando mais uma aula, hoje vamos falar sobre arte rupestre. Quando a gente fala de arte rupestre, nós estamos falando de arte feita na rocha, né? Uma pintura feita na rocha é uma pintura rupestre. Muito bem, bem-vindos a esta aula e vamos juntos aqui, né? Mais um pouquinho, aprender mais um pouco. Muito bem, para ilustrar essa aula eu vou usar como inspiração a Caverna das Mãos na Patagônia, Argentina. Você já deve ter observado nas paredes da escola várias mãos pintadas, mãos, guanacos, vários elementos pintados. Aquilo foi uma atividade desta aula da Caverna das Mãos na Patagônia. Muito bem, os alunos é a aula mais esperada do ano, né? Onde vai mexer com lata de spray, com tinta, com cores, é uma verdadeira festa. Muito bem, essa Caverna das Mãos da Patagônia, ela, em termos de localização, ela está localizada na Patagônia, na região argentina. Vamos pensar um pouquinho, olhando o mapa, a Argentina é próxima, né, vizinha, próxima do Brasil, América do Sul, e nós temos aí a capital da Argentina, só um pouquinho de geografia, né, Buenos Aires. Muito bem, mas o que é que tem a ver Argentina com Patagônia? Patagônia é uma região ampla, tá? Que envolve a Argentina e uma parte aí do Chile, né? Pega Chile e Argentina. Então a gente chama essa região de Patagônia. Muito bem. A Caverna das Mãos na Patagônia, ela fica na região argentina, né? Próximo aí à província de Santa Cruz, que tem por capital Rio Galego. Então, é onde está localizada a nossa Caverna das Mãos, tá? Depois você pode conferir no mapa aí. Muito bem, a caverna ela está próxima aí de um rio chamado Rio Pinturas, tá? Que é nos cânions, nessas cavernas, é que se encontra aí a arte rupestre. Vamos pensar um pouquinho. O que tem a ver arte rupestre, que foi feita por seres humanos, né? Na rocha, perto de um rio. Qual é a relação aí das paredes das rochas e o rio? Todo lugar onde você tem um rio, você tem água disponível, né? Você tem aí animais que vêm tomar água no rio, você tem aí peixes, sempre às margens do rio crescem árvores que dão frutos. Então a gente tem por garantia aí alimento e água, além da caverna que oferece abrigo. Então são três vantagens aí. Você tem moradia, comida e água, é tudo que alguém pode querer, né? Então por isso é muito comum você ver às margens de rios homens primitivos, né, que habitavam as cavernas. Muito bem. A próxima tela vai estar mostrando aí uma vista geral das pinturas, né, feita na parede aí da rocha, tá? E nós vamos pensar um pouquinho quem é que deixou essas marcas, né? Quem é? Quem foram esses seres humanos, né? Que época? Essas marcas foram deixadas cerca de 9.000 anos atrás, de 9.000 a 13.000 anos, você vai encontrar na literatura, e eram caçadores-coletores. O que é um caçador-coletor? Caçador que vai atrás da sua caça, coletor que coleta o material, né, o alimento que está ali na redondeza, ali, né, nas árvores, né, os vegetais, enfim. Se eram caçadores-coletores, eles viviam atrás da caça e da coleta de alimentos. Isso mostra que não tinha ainda a agricultura, porque na medida em que houve agricultura, o homem se fixou nos lugares e começou a plantar, a colher. Então, se eles eram caçadores-coletores, então é uma região, é uma época que ainda não tinha agricultura. Se não tem agricultura, o homem era nômade. Então, ele andava atrás da sua caça, né, coletando aquilo que ele ia comer. Então, o homem nômade que depois vai se fixar, não é mais nômade, ele vai se fixar por causa da agricultura mais para frente, né? Que marcas foram desenhadas? O que é que eles deixavam desenhado nas cavernas? Então, basicamente, nós temos aí mãos, nós temos aí figuras geométricas, nós temos
zigue-zagues, círculos, né? Elipses. Nós temos também guanacos, vários animais. Entre esses animais, nós temos aí a pata de um choique, que é uma ave muito abundante na região, tá? Então, eles também retratavam as aves, não só os animais, mas também as aves. A próxima tela, as técnicas que eles utilizavam para pintar na caverna, né? Basicamente duas técnicas, uma técnica do positivo e uma técnica do negativo. O que seria a técnica do positivo? Positivo quando você passa tinta na mão e carimba, tá? A técnica aí do carimbo. Ou você pode também pintar em positivo com um pincel, usando o próprio dedo, também é uma possibilidade. E nós temos as pinturas em negativo. Uma pintura em negativo é uma pintura onde a pintura é pintada por fora e, vamos supor, o local da mão ele é deixado sem pintar em branco, né? Ou seja, em negativo. Como é que a gente faz uma pintura em negativo? Se eu colocar a minha mão, por exemplo, na parede, não vou fazer isso, e apertar uma lata de spray, quando eu tirar a minha mão, ele vai estar pintada em volta e na própria região onde está a minha mão não vai ter tinta. Como é que eles faziam isso na pré-história? Aspiravam com um tubo a tinta, né? Aspirava, a tinta ficava dentro do tubo, aí eles punham a mão e assoprava com a boca, então a tinta ia pintar em volta da mão. A gente chama isso técnica do negativo. Que tintas esses homens utilizavam, né? Eles não iam numa loja de tinta comprar tinta, então vamos pensar aí, que tintas eram utilizadas? O óxido de ferro era uma das tintas, né, que representava aí a cor vermelha e roxa. Quando você pega uma ferrugem na roupa, é muito difícil de tirar. Você tenta, você rasga a roupa, mas você não tira a ferrugem. Então, os óxidos, os minérios, eles são muito resistentes. Então, toda vez que você fizer uma pintura com mineral, a tendência dessa pintura é durar muito. Então, por isso essa caverna é tão antiga e as pinturas são tão preservadas, por terem sido feitas com tintas à base de minerais. Se fossem tinta à base de frutas, possivelmente já não tinha mais nada, né? A umidade, a chuva já teria retirado. Mas os minerais dão essa segurança, essa garantia dessa tinta permanecer aí séculos, né? A cor branca é a rocha caulim. Essa rocha, a gente vê aí a rocha do cal, né? Quando você pega cal, vem do caulim, né? O nome aí já diz tudo. A cor preta é o manganês, né? Uma rocha aí que dá cor preta. Nós estamos vendo, se você observar no alto da pintura da rocha, a gente vê uma mão em negativo azul do lado. Essa cor azul não era uma cor comum, não tinha essa rocha na região. E aí, de onde é que veio essa rocha azul, se não tinha na região da Patagônia? Ela ia ter lá na Cordilheira dos Andes, a quase 800 quilômetros de lá. Então, eles trouxeram de longe. Isso vai provar mais uma vez que eles eram nômades, traziam junto de si rochas de outros lugares e acabavam usando ali para pintar. Então, mais uma prova de que eram nômades. Aí essa rocha azul é chamada de lápis azuli, que tem na região da Cordilheira dos Andes, 800 e poucos quilômetros distante do local da Patagônia ali, a Caverna das Mãos, né? O objetivo, basicamente 3 objetivos eles tinham para deixar aquelas marcas na parede. Um para retratar cenas da caça, da vida diária. As pessoas gostam de retratar seu dia a dia, né? Hoje você pega um grafite, eles vão retratar os dia a dia deles, os costumes, as crenças, os anseios, enfim. Lá na pré-história não era diferente, né? Então retratava a vida diária, os animais, as técnicas de caça, né? Os animais correndo, essa questão do homem correndo atrás do animal, tá? Se você observar essa imagem, a gente tem na parte de cima um guanaco e umas linhas com umas bolinhas na ponta. Eram homens atirando
atirando pedras nos guanacos. Os guanacos ficavam nos penhascos e os coitados levavam pedradas, né? Ficavam meio tontos, já rolava do penhasco, já caía já na mão do homem primitivo aí, né? Uma técnica de caça. Então, aí nós temos guanacos e nós temos várias gerações representadas, né? Vinha uma geração, vinha, por exemplo, nômades de longe, deixava as marcas deles ali, a caça acabava, extinguia, aí eles iam embora para outra região, aí passava um tempo, a caça voltava ali, né? Voltava a ter os peixes, enfim. Aí vinha outra geração e iam desenhando, pintando por cima da geração anterior, tá? Nós temos aí vários desenhos, né? Também representando aí as gerações. Nós temos também uma figura aí que é um lagarto típico que servia de alimento para eles, tá? Também eles se tratavam em cenas da caça, o dia a dia, né? A outra função, o outro objetivo, né, da pintura rupestre era retratar rituais. A gente vê uma lua, né, nesse desenho. Essa lua, ela representava aí os rituais que eles faziam para tentar trazer o guanaco de volta para a região, né? Porque os guanacos iam extinguindo, que eles iam comendo, e eles queriam trazer os guanacos, então eles desenhavam, eles achavam que desenhar a lua, enfim, trazia poderes para trazer o guanaco de volta. Então, o uso aí como rituais. Tem algumas pinturas que são abstratas, como essas mãos aí, né? Umas mãos estilizadas. Tem um homem dançando, né? Chamado de bailarino. Outra representação, que é um mistério, são as formas geométricas, né? A gente vê aí os zigue-zague, as elipses. O homem já desenhava o abstrato geométrico lá na pré-história. Então, a arte abstrata não é uma arte tão contemporânea como a gente imagina, ela já existia há muito tempo. E é um enigma porque eles gostavam de fazer essas geometrias, né? Muito bem. Pintura rupestre, ela pode ser chamada de grafite. Será que pode? Será que não pode? Olha só, o grafite, ele é um termo contemporâneo. A gente tem esse termo muito recente, né? Então, na pré-história não se chamava de grafite o que se fazia, mas se você for pensar que a técnica é muito parecida com o que a gente usa hoje, os motivos, os anseios são muito parecidos, então se você for fazer um paralelo, praticamente é a mesma coisa. Mas como não é convencionado chamar a arte rupestre de grafite, a gente diz que ela é uma forma pré-histórica de grafite. Não pode afirmar que é um grafite, mas já é um primórdio aí do grafite, né? Bom, curiosidades. Essa curiosidade é muito interessante, tem 829 mãos, algumas delas eram de crianças, e basicamente 90% das mãos eram mãos esquerda. A gente sempre faço essa pergunta em sala de aula, por que será que a maioria das mãos eram mãos esquerda? Se você for pensar, eles aspiravam a tinta com a mão direita e punham a mão esquerda e assopravam. Então, se eles seguravam um tubo com a mão direita, né, eram tubos de, como eu falei, ossos, gravetos, que eram ocos no meio. Se eles aspiravam com a mão direita e assopravam sobre a esquerda, provam que eles eram, a maioria deles, 90%, eram destros e 10% canhotos. Se você for fazer um levantamento dentro de uma sala de aula, perguntar quantos são destros, quantos são canhotos, na faixa de 3 a 4 alunos são destros, são canhotos, e os outros 90% são destros, né? Escrevem com a mão direita. Então, exatamente essa genética se conserva desde aquela época até os dias de hoje, né? A maioria é destro, tá? Se nós fôssemos pintar, voltar no tempo, também nós deixaríamos lá mais registros de mão esquerda do que direita. Muito bem. A próxima tela é uma mão aí de 6 dedos. Tem uma mão aí registrada com 6 dedos. Eles acham que os casamentos consanguíneos, ou seja, o casamento entre pessoas próximas, né, parentes, sempre quando a gente tem um primo que casa com outro primo, às vezes a criança pode nascer com alguma anomalia.
Então, lá como as tribos eram pequenas, né, 25 pessoas, 30 pessoas, então eles casavam entre primos, irmãos, e então essa questão dos casamentos consanguíneos aí dá provavelmente, né, essas anomalias. Bom, uma outra curiosidade, deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade aqui. Extenso positivo e negativo, já falei, aqui nós temos duas mãos em negativo, ou seja, não há tinta no meio, é a tinta em volta. Aqui nós temos técnica positiva e negativa juntas, né? Mãos carimbadas, técnica em positivo, e mãos não pintadas por dentro, mas pintadas por fora, técnica do negativo, tá? Então, basicamente é isto aí. Aqui nós temos um homem, só para você ter uma dimensão, um homem no canto aqui, olhando a rocha, né? As rochas muito preservadas. Por ele estar a pintura dentro da rocha, há uma preservação muito grande, porque não pega chuva, umidade. E o outro fator que não deixa essa pintura ter, assim, se extinguido, né, vamos dizer assim, é o fato dela ter sido feita com minerais, que dá essa resistência maior à pintura, né, que gruda e não sai, como eu citei para vocês, o caso da ferrugem, do óxido de ferro. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Até a próxima!